Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Semana de Grande Prêmio da Hungria, tivemos ali mais uma disputa da McLaren, a disputa vai até o fim do ano, hein? Tivemos Gabriel Bortoleto, o ET Bortoleto, mais uma vez um grande resultado dele, o melhor fim de semana do Gabriel na Fórmula 1. Ele foi ET esse final de semana? Ele foi ET esse fim de semana, hein? Foi ET? Esse foi ET. Você gostou daquela pressãozinha? Aquele sanduíche? Campeão na frente, campeão atrás? Ele entre 6 títulos mundiais. Nada mal, né? Tranquilo, manteve a frieza, movimentos calmos. Falando em título brasileiro na Fórmula 3, estamos ficando mal acostumados ali, grande Rafa Câmara, campeão da Fórmula 3, e outros assuntos do mundo da velocidade. Então você já sabe, like no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com a gente não, compartilhe com os fãs de velocidade. Com a gente você pode compartilhar também ali suas impressões nos comentários, também nas redes sociais, na lojinha do Pelas Pistas, e em plataformas de áudio, em todos os lugares. Se nos encontrar na rua também pode falar com a gente. Você é muito encontrado na rua, Cris? Tudo jóia? Gostei da tua Você camiseta. gostou dessa aqui? Você me trouxe... Comprou onde? Isso aqui eu comprei na... Eu ia falar um e-commerce aqui, mas como eles não patrocinam a gente, não vou falar. Não, isso aqui você me trouxe de... Road Atlanta. Exatamente. Tem um mapa aqui. Não, fui eu que comprei Road Atlanta. Você comprou. Onde você comprou essa daí? Lá na lojinha, lá da Tem pista. atrás? Tem aqui. Tem um mapa aqui da pista, aqui, ó. Isso, exatamente. Tem essa e tem a de Sebring, se não me engano. É uma verde. Isso mesmo. É a Sebring É. verde. Vocês podem colocar nos comentários qual deve ser a próxima que o Christian deve comprar. Daytona, né? Daytona. Então, Daytona vai combinar com o teu cachorro. Exato. Pô, esse fim de semana eu fui num fliperama perto de casa, que eu ia na época do colégio. E tinha o Daytona ainda lá, o fliperama, pô, tinha os 8 que a gente jogava, saía da prova, ia jogar lá. Nossa, saía cada briga. Puta vida. Quem jogou Daytona nessa época lembra. Tudo certo, Christian? Tudo ótimo. Tranquilo? Tudo jóia. Beleza. Nosso menino foi tirar férias de novo. Júnior, cadê você? Júnior, volta Júnior. Acho que é a última férias dele, porque daqui a pouco ele vai ser pai. Você pai, tá nascendo já? Então, Tá aí. daí ele vai deixar de tirar férias por muito tempo. Por muito tempo. Mas ele deixou um registro aqui pra gente, ele gravou um vídeo e deu as suas impressões da prova do Gabriel Bortoleto, enfim, ele faz a primeira parte do programa falando sobre isso, depois a gente repercute aqui e explora um pouco mais os pontos. Certo? Fala, Nelsinho. Fala, turminha do Pelas Pistas. Fala, tio Cris. Thiago, chegou na hora hoje, Cris? Espero que sim. Bom, já vou avisar logo. Não estou aí pra você ter a felicidade de rir da minha cara que você tomou liderança no bolão. Mas tudo bem. Já tem muito campeonato pela frente ainda pra virar o jogo. Parabéns, Cris, pela liderança. Thiago, você tá chegando também, mas ainda não passou. Bom, minha opinião sobre a corrida aí, né? Corrida diferente, boa. Foi bom ver a Ferrari largando na frente. Pouquinho do que eu entendi e vi, parece que a Ferrari realmente ela foi pra tudo na classificação, né? Fizeram um setup de classificação, fizeram a pole, mas eles não tinham corrida, não tinham carro pra corrida. A McLaren dominou e a Ferrari até caiu mais do que ela devia. Talvez se a Ferrari tivesse pensado num setup um pouco mais pra corrida, eles talvez não poderiam ter feito a pole, mas talvez um terceirinho eles teriam tirado. Isso aí eles perderam. Corrida muito boa do Lando. Né, fez uma estratégia mais agressiva, mais arriscada e conseguiu segurar o Piastri no fim. Foi muito bom. Achei que um corridão dele e o Piastri não conseguiu chegar nele a tempo e passar. Bom, tirando a McLaren, tá dominando aí. Gabriel, né? Sem nem o que falar. Meu Deus. Que corrida, que final de semana que ele teve. Mostrou muita... assim... muita inteligência, muita maturidade, muita velocidade. Realmente um final de semana nota 10, não tenho o que falar. Não foi nem a questão de marcar pontos, mas foi de largar bem, se manter ali, fazer a primeira volta muito boa. Uma corrida em geral perfeita, não cometer nenhum erro. Eu acho que essa questão de gerenciamento dos pneus, ainda mais uma pista igual a Hungria, que tem um desgaste altíssimo, ele fez um trabalho
é realmente de gente grande, de um piloto já com muita experiência. E o que mais? Acho que isso aí foi os highlights, né? Até, obviamente, a Red Bull fez nada esse final de semana, realmente muito... Acho que não precisa nem falar sobre eles esse final de semana, porque não tem o que falar. E é isso, acho que, no resumo, foi um final de semana bom pra gente ver coisas diferentes. E sobre o bolão da próxima corrida, bom, agora tem as férias, vamos deixar o bolão mais pra frente, né? Pra eu pensar direito e recuperar essa liderança. É isso. Bom programa, meninos. A gente se vê logo na semana que vem. Aí, líder do bolão. A gente vai falar do bolão no final do programa, que é a última lauda do nosso programa aqui. Mas vamos lá, Cris. De novo, começar pela prova, depois a gente entra no Gabriel. O que você achou do Grande Prêmio da Hungria? Não foi o melhor Grande Prêmio da Hungria que eu já assisti de Fórmula 1. Tá. Eu não sei, porque acho que você vai lembrar disso daí. O que me vem muito em mente, Grande Prêmio da Hungria, entre vários, né? Acho que foi aquele de 89 ou 90, quando o Mansell largou em 13º, 12º e ganhou a corrida. Que ele faz uma passada, eu lembro, não sei se foi 90, 89, mas que ele 89, passa o 90. Ayrton Exatamente. bem ali. Isso. Não, por Retardatário. fora, isso. Aquela foi uma corridaça. E daí é claro que ao longo dos anos tivemos outras corridas fantásticas. Essa daí foi muito boa, principalmente do ponto de vista estratégico, mas do ponto de vista de competição, eu acho que quem jogou um pouco de pimenta na brincadeira para alegrar a corrida foi o Max, passando o quê? 4 carros lá na freada lá da chicane, né? A hora que ele passou Então. o Stroll, mas o Stroll, tipo, só faltou, por favor, mas ele passou, ignorou o Stroll. Eu acho que o Stroll não tava nem esperando a hora que ele fosse enfiar o pode carro ser dele também, por dentro. Ninguém vai me passar aqui, daqui a pouco... Agora, para ser um pouco justo com os carros de hoje em dia, para ser um pouco justo com a dinâmica da Fórmula 1 de hoje em dia, comparado com isso que eu comentei lá do Mansell, da década de 80, começo dos anos 90, os carros são bem maiores. E é claro que uma pista que nem a Hungria, onde tem muito pouca reta e tem bastante curva, uma em seguida da outra, torna a situação bem mais complicada para todo mundo. Por isso que eu fiquei bem surpreso aquelas 4 ultrapassagens do Max lá naquela freada. Inclusive foi no mesmo lugar que eu acho que o Nannini tentou passar o Ayrton, ou o Ayrton tentou passar o Nannini. Tomou uma catapultada. Exatamente, que os dois se enroscaram lá também. Aquilo foi acho que em 91, se eu não me engano. Acho que foi um pouquinho antes. Acho que foi entre 89 e 90. Então foi 89, Pode 90. ser. O pessoal vai colocar nos comentários. Bom. Não, fora isso, eu achei boa a corrida, eu vi alguns lances bem agressivos, porém ninguém acabou encostando em ninguém, ou de repente encostou, mas de uma maneira bem light, não teve nenhuma pancada aqui ou ali. Aquele lance do Hamilton e do Max, o Max definitivamente forçou a onda lá. Mergulhou num lugar onde é praticamente impossível você passar lá e sinceramente o Hamilton, se ele não sai para fora, aquela hora os dois tinham se enroscado. Então ainda bem que o Hamilton resolveu ceder, porque senão os dois teriam tido a prova encerrada naquela curva. Eu acho que de uma maneira geral foi isso. Que nem a gente tinha comentado antes, né? Estratégia do Lando muito interessante, bem arriscada, mas ao mesmo tempo ele também não tinha muito o que perder, né? Sim. Porque eu não vejo, se tivesse dado tudo errado, eu não vejo ele terminando em 5º, 6º. Então, de repente, ele teria perdido uma posição. Ao invés de terminar em 3º, teria terminado em 4º. Então, para mim, eu acho que foi o óbvio, né? Que fazer o contrário daquilo que os líderes estão fazendo. E pela segunda foi fim de isso semana que ele seguida. fez. Exatamente. Foi na Bélgica também. Você sabe que eu tinha comentado no programa da semana passada, mas me chamou a atenção o engenheiro dele lá na Bélgica. Sim. Lando, você tem que resolver agora. Pneu duro, tipo, agora, nos próximos 2, 3 segundos.
que ele tinha saído lá da Stavlo, se eu não me engano, já estava voltando pro box, era o tempo que levava para eles prepararem os pneus para no momento que ele entrar no box, né, ele já está com os pneus corretos. Uhum. E isso me chamou bastante atenção, e o Lando teve que ser rápido Uhum. na decisão. Do mesmo jeito que também me chamou atenção agora na Hungria. Lando, se a gente tiver que parar no final da corrida, ele imediatamente falou soft. Ele não deu nem tempo para ter a possibilidade, porque eu acho que o engenheiro dele tinha ventilado em caso de safety car para ir de pneu duro. Daí faltava o quê? 12, 13, 10 voltas, 15 voltas por aí. Duro porque a pista tá mais emborrachada. O carro tá mais leve. O carro tá mais leve. Óbvio que vamos de pneu mole, porque eu provavelmente vou perder algumas posições, eu preciso estar na melhor condição do mundo para conseguir atacar. E a própria tática de uma parada também foi também questionada ali. Pô, você consegue ficar? Não, vamos tentar, vamos arriscar, fazer uma parada só. Isso. Foi o que ele fez a diferença para ele na corrida. E uma coisa interessante, porque pessoal, muita gente falou, estão favorecendo o Lando. Eu achei que foi realmente interessante o que a McLaren fez, de dividir a estratégia, porque os carros estavam divididos. A gente lembra... o clássico Penske. É o clássico Penske. A Penske foi diferente. Sempre divide. É que ultimamente a Penske não tem sido exemplo. Tudo bem, mas... O histórico da Penske é altos e baixos. Sim. Até a gente pode pegar, de repente, McLaren há 5, 6 anos atrás, onde estava a McLaren? Estava em último no grid. Mas foi diferente do que eles fizeram no Japão, que no Japão eles fizeram a mesma estratégia com os carros e o Max terminou na frente dos dois. Então, nessa prova eles mudaram as estratégias e o André Stella comentou sobre isso. É o que eu tô vendo. Temos uma estratégia diferente, opções diferentes, faz parte da corrida e nenhum dos pilotos ficou surpreso. Sou grato pela maneira como Lando e Oscar interpretaram a forma como corremos e tenho certeza que será assim até o final da temporada. Afinal, são os dois caras que estão brigando pelo título. Então, assim, os dois querem ganhar. Então, eu acho que realmente esse tratamento da McLaren, até de dividir, separar, cada um pensar na sua estratégia, desde que, claro, a equipe faça 1 e 2, eu acho que é uma decisão correta, diferente do que a gente viu, por exemplo, na Mercedes no tempo lá de Rosberg e Hamilton, que não tinha tanta separação. Tinha um pouco menos do que hoje, eu acho. Eu acho que desde que o Lando e o Piastri estejam ok com a equipe, eu não vejo por que vai ter problema nenhum, porque a gente tem que lembrar de uma situação um pouco diferente, né? O Lando e o Piastri, cada um tá brigando para ser campeão do mundo. Só que a McLaren vai ser campeã mundial de construtor e ela quer ganhar o máximo possível de corrida até o final do ano. Então é por isso que ela divide a estratégia, porque se ela fizer a mesma estratégia e, por exemplo, a Mercedes do Russell fizer uma estratégia diferenciada, daí o Russell eventualmente pode ganhar a corrida e nenhuma das duas McLarens vão ganhar a corrida. Então, pensando de uma forma egoísta como o McLaren, que é do jeito que eles precisam pensar, porque senão eles vão beneficiar o Lando ou o Piastri, eles precisam fazer o que é melhor para a equipe, e não o que é melhor para o Lando e não o que é melhor para o Piastri. Agora, do ponto de vista dos pilotos, é óbvio que cada um tá pensando no dele, né? E eu até comparei com 16. 16 era muito mais tranquilo para Mercedes do que é hoje para McLaren. Apesar que eles chegaram 20 segundos na frente do terceiro colocado, mas esse ano é um ano muito mais equilibrado do que foi 2016. Bom, acho que os adversários. Uma prova disso foi ninguém esperava o Leclerc na pole. Sim. Esperavam um Leclerc de repente classificar em terceiro, quarto, quinto, por aí, lá no bolo da frente, sim, mas ele na pole, devo admitir que me pegou de surpresa. E esse quali, você vê os 5 primeiros colocados separados por um pouco mais de 1 décimo. Os 5. Acho que os 6, perdão. O grid inteiro tava em 9 décimos. No Q1. O grid inteiro, do primeiro ao 20º. É que, sei lá, tem aquela sobrinha que eles colocam no Q3, não sei o que. Então, mas você vê, os 5, 6 primeiros separados por um pouco mais de 1 décimo. O Gabriel, que foi 7º, tava 3 décimos da pole. Que não é nada. Que não é exatamente. Ainda mais lá na Hungria. Porque com toda aquela sequência de curvas, às vezes você acertou o balanço do carro na tua última saída de pneu novo, te dá um flow muito mais rápido, você consegue ganhar ou perder 3, 4, 5 décimos numa fração de segundo. Uma curva faz a diferença. Exatamente. Pro Gabriel tá só 3 décimos da pole,
Foi impressionante. Foi impressionante. A gente vai falar do Gabriel com mais destaque daqui a pouquinho no nosso programa. A McLaren chegou a 200 vitórias na Fórmula 1. E eu fiz o levantamento aqui de algumas provas importantes dela. Por exemplo, a vitória 1 foi com Bruce McLaren na Bélgica em 68. A vitória 50 foi com Prost em Mônaco em 86. E a vitória 100 foi no Brasil com Senna em 93. Ah, aquela foi a vitória Foi a 100? vitória 100 da McLaren na Que Fórmula 1. bacana. Foram as 100 vitórias da McLaren e a 200 foi agora com o Lando Norris na Hungria. Que foi a segunda vitória do Ayrton no Brasil. Foi a segunda vitória do Ayrton no Brasil. Foi a da chuva. Foi a da chuva. Foi a da chuva. Você ajudou ele ali, ó. Deu aquela rodada. Sabia que você ia Ficou no falar meio isso. do caminho do Prost ali. Não, você contou. Aquela prova, se não dava. Se você tivesse parado uma volta antes, você, sei lá, podia ter. Não, mas na verdade era não parar. Pra eu não ter que trocar de pneu. Tá. Porque metade da pista tava seca. Ah, tá. Metade tava seca e metade. Não, metade tava seca. E daí eu tava pensando só no lado seco, Tá. seco. E eu dentro do carro falei, eu vou me dar muito bem, eu vou me dar muito bem. E o pessoal começou a parar e você ficou. E o pessoal começou a parar, eu fiquei. O Prost também não parou. Sim. Eu acho que ele tinha pensado exatamente na mesma coisa. E só que a hora que eu cheguei na linha de chegada, o meu carro começou já a aquaplanar. Isso porque eu devia estar em segunda, né? Eu tava a 0 por hora. A gente já veio tirando o pé na reta, né? A quantidade de água que tinha. O carro começou a virar direita, esquerda, direita, eu tentando controlar ele. Daí o controle do carro foi piorando, foi virando tipo ônibus assim dentro do carro, tipo mão Patente. cruzada de um lado pro outro. Eu acho que eu passei pelo carro do Suzuki que tava batido. Tá, tinha Então, um monte de carro tinham batido. dois carros batidos. Eu acho que ou era o Warwick ou se não o Suzuki, eu não lembro. Era uma Footwork que tava batida do lado. E daí tinha outro do outro lado, eu consegui passar no meio dos dois, não bati. Daí a hora que eu lembro como se fosse ontem, eu terminei de passar, eu falei, nossa, eu acho que eu me dei muito bem aqui. A hora que eu comecei a virar no S do Senna, eu nem comecei a virar, né? Porque daí eu já perdi a traseira do carro, rodei, deu tempo de eu parar assim o carro, acho que passou, sei lá, 3, 4, 5 segundos, mas eu olhei pro lado e eu vi o Prost. Ele veio rodado, assim, completamente vendido. E daí bateu em mim. Por incrível que pareça, Thiago, você acredita que o meu carro não aconteceu nada? Sério? Não aconteceu nada. E eu, na hora eu não sabia se vinham outros rodados, né, atrás do Prost. A hora que o Prost bateu, eu bati a mão no cinto e saí correndo do carro. Eu deveria ter ficado dentro do carro, porque se me empurrassem de novo, o carro teria pego no tranco e tava tudo em ordem. Não tinha acontecido nada. Eu não sabia que o carro tava ok. Não, tava ok. Nossa. Tanto que tiraram meu carro da pista. Daí a hora que, enfim, voltou pra Faenza o carro, tudo, eles me... Bom, voltou pra Faenza não. A hora que voltou pro box, eles já viram que tá tudo em ordem o carro. Foi não foi o primeiro oficialmente, mas um dos primeiros safety cars da história da Fórmula 1, aquela do... Teve uma prova... Ah, é? É. Se não me engano, no Canadá foi uma corrida que teve um safety car que entrou uma vez lá. E aí depois voltou a entrar em... A chuva foi meio que nem Interlagos, acho que há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, que veio aquela... ano passado. Foi ano passado? Ano passado que veio a chuva lá, que é o... Enfim, foi um negócio gigantesco. 2, 3 minutos, exatamente. Pra caramba, depois 2, 3 e foi a mesma coisa, só que só choveu de um lado da pista. Tá. O outro lado, eu acho que chegou a ficar úmido, mas não tinha água empoçada que nem tinha lá na reta do box. Tá aí, histórias da vitória 100 da McLaren no dia que eles venceram a vitória 200 deles. Campeonato tá de 9 pontos entre eles apenas. Tipo, tá totalmente aberto ali, restando, praticamente metade do ano. Tá, completamente aberto. É isso que você acabou de comentar agora, só falta metade do... Só falta não, ainda falta metade do ano, e ainda mais com a pontuação de hoje em dia, né? 9 pontos na época dos 6 primeiros, já era... Era uma corrida... E estariam faltando 3 para acabar. Então, é isso. Mas já era uma quantidade, eu diria que decente. Agora, nessa pontuação, seria a mesma coisa que você tá naquela época, 1 ponto na frente, 2 pontos na frente. Então, o Lando tem toda a condição do mundo. Eu acho que a situação estaria começando a ficar um
pouco diferente se o Piastri vencesse esse fim Tá. de semana, porque daí entra o fator psicológico. O Piastri entra nas férias com 25 pontos de vantagem, ou 23, eu não lembro qual que era exatamente aquela matemática, se ele por acaso vencesse. Só que daí ia estar aquilo na cabeça do Lando, né? As férias inteiras martelando, né? Nossa, eu tô atrás do Piastri, eu preciso recuperar 23 pontos ou 25, seja lá quanto for, para encostar nele. Daí é outra história para passar, né? E lembrando que ele é o companheiro de equipe dele, então não tem motivo nenhum por que o Piastri de repente vai perder performance. Ele vai continuar andando com certeza no mesmo ritmo do Lando. E interessante que nós tivemos de novo uma disputa dos dois ali naquelas voltas finais e quase que teve um toque de novo, assim como na Áustria, né? O Piastri deu até travada ali no finalzinho. Não, deu uma travada que eu achei que fosse bater. Eu também, aquela eu achei que fosse. Aquela eu achei que realmente fosse. Eu não sei se ele passou do ponto que ele com certeza freou mais tarde, tanto que... Ele tava longe, né? Isso, estrelou da minha boca. A hora que eles chegaram no final da reta, eu olhei, eu falei... Eu pensei comigo mesmo, eu falei, ele não tá nem pensando em se aventurar agora no final da reta. E não é que ele puxou pra dentro, a hora que ele puxou pra dentro, eu falei, acho que vai dar merda. E daí ele veio inteiro bloqueado e foi por um tris que ele não bateu na traseira do Lando. O George Russell até falou no pódio ali, pô, por que você não bateu no meio dele ali? Ia ser mais divertido se você tivesse feito aquilo. Mas, de novo ali, quase essa situação. Quero saber de vocês em casa, hein? O que vocês acham? Quem que vai levar esse campeonato? 9 pontos é muita coisa? É pouca coisa? É quase nada? Quero saber de vocês, hein? Nós vamos falar do bolão ainda, mas antes de entrar no assunto, eu quero dar os parabéns pro Christian. Porque, não é nem porque você é o novo líder do bolão, mas você tinha informações privilegiadas, fala pra gente. Do quê? Do Alonso. Bom. Porque é impressionante, o negócio do Alonso... Eu tinha falado entre quarto e sexto. Daí quando eu falei quarto, inclusive no programa da semana passada, alguém me criticou lá no programa. Eu critiquei na mesa. Você tá ficando louco, quarto. O Alonso vai surgir das trevas, vai chegar em quarto. Chegou em quinto. Mas e eu critiquei você na mesa. Na hora. Falei, mas tá sonhando. Eu não expressei tudo o que eu queria ter expressado. Tudo bem, só que daí, por outro lado, eu dei uma errada forte no Max, né? Tudo bem. A gente tinha ido de Max. Eu coloquei... Eu e o jovenzinho também, Quem né? que era o bolo do aleatório? Era o 14º? 16º. Eu botei o Stroll, 16º. Fui elogiado. Na hora da gente montar o bolão, na semana passada, se você vê o histórico do Alonso lá na Hungria, ele sempre andou muito bem. E o que me chamou a atenção não foi que a primeira vitória dele na Fórmula 1 veio na Hungria, e sim com a McLaren de Honda, quando não estava andando absolutamente nada, ele ia lá para a Hungria e ele fazia diferença. Eu acho que naquele ano que eles estavam classificando em, sei lá, 18º, 17º, e aquele ano que ele estava tomando sol lá no Brasil, lembra? Sim. Parou ali, não. Se eu não me engano, naquele ano ou no ano seguinte, ele terminou em quinto, sexto também de McLaren, ou classificou em quinto, sexto. Então, isso daí foi um dos motivos que me chamou a atenção, e o outro motivo é que eu realmente acho que, num certo aspecto, se você gosta de Hungria é realmente um driver circuit, né? Então, eu falar o quê do talento do Alonso? Imagina, acabou de terminar em quinto no Grande Prêmio da Hungria, é o piloto mais velho da Fórmula 1 com 44 anos, sendo que o mais próximo dele, o outro de 44 anos, foi Graham Hill em 1975, 74, 75. Então, passaram-se, 40 anos, né? Não, mais, 50 anos. Matemática nunca foi então, forte. Bom, sei lá, passa de 75 até agora, passaram-se 50 anos. 50 anos, passaram-se 50 anos e não teve ninguém, fora ele, com a mesma idade que ele hoje em dia e com a mesma idade de Graham Hill. Então, a hora que você começa a juntar tudo isso, o Fernando Alonso como piloto, ele é impressionante. E não é só isso, só para finalizar, tudo que ele guia, praticamente, ele anda bem. Então, enfim, Fórmula 1, Indy,
IMSA, daí Paris-Dakar, Dakar. exatamente, Dakar. Ele sentou, ele andou. Ele é um racer. Mas vamos fazer uma meia-culpa aqui também, porque o Stroll também foi muito bem. Então, tipo, foi uma acendida ok. da Aston Martin, que colocou todos os seus upgrades disponíveis pela primeira vez, todos no mesmo carro. Tipo assim, em ação. Colocaram pela primeira vez e funcionou muito bem. Podemos falar que já é um Aí a gente efeito Adrian Newey? aí a gente pode ser um pouco advogado do diabo, sim. Ele andou muito bem o Stroll, mas na hora que contava, na hora que o Fernando precisou imprimir um ritmo mais forte, Não, perfeito. ele imprimiu um ritmo mais forte, o Gabriel passou pelo Stroll na largada, mas o Stroll não conseguiu passar pelo Gabriel de novo. Mas assim, é que a gente tá falando muito do Sim, Alonso, eu mas é que concordo. coisa, não é que Não, ficou concordo, tipo o Alonso concordo. em quinto O e carro Stroll, também ajudou. Os dois, Sem dúvida nenhuma. eles classificaram em último penúltimo na Bélgica e classificaram em quinto e sexto. Concordo 100%. Então, tipo assim, a gente vê que a equipe, o carro acendeu. Se o carro não tivesse acendido, de repente o Alonso teria classificado em 14º na Hungria. O 10º e Ou o 10º, e daí ele teria chegado em 8º, 9º, porque teria feito uma estratégia muito boa, se aproveitando da situação da pista da Hungria, que ele conhece muito, ele guia muito, então ele ia conseguir extrair o máximo daquele carro da Bélgica, que claramente não é o carro da Hungria. Agora, posso eu ser o advogado do diabo? Opa, manda. O Alonso, 10 anos atrás, teria sido pódio nessa prova? Teria sido pole da corrida? Ficou um 10º da pole. Até aí a gente pode começar o nosso... Se bem que esse debate a gente não teve muito, mas o famoso debate... Max é melhor que o Hamilton no seu auge, né? Max, Hamilton, Schumacher, Prost, Ayrton, enfim. Daí a gente pode entrar em 1 milhão de viagens diferentes, que eu acho que essa comparação nunca ninguém vai conseguir fazer, porque são épocas diferentes. Então, é impossível você conseguir comparar. Agora, que seria lindo e maravilhoso ver um grid de 20 carros, pegar Ayrton, Schumacher, Alonso, Max, enfim, Hint, todos os grandes, Fangio, e colocar todos no auge para ver realmente o Prost, Emerson, Nelson, para realmente ver qual desses consegue estar um pouco na frente. E mesmo assim, eu acho que até é meio injusto essa comparação, porque vamos supor, se a gente desse o mesmo carro, tem um piloto que se adapta com mais facilidade a um carro que escapa de frente, tem outro que vai ter mais dificuldade, daí tem aquele que gosta de um carro mais de traseira, tem aquele que não gosta do carro que escapa de traseira. Então, de novo, é uma comparação que eu acho que vai ser impossível. E eu acho que eu acho que assim, todos os grandes da Fórmula 1 e do esporte em geral, em qualquer modalidade, eles se dariam bem em qualquer época. Mas muitos foram grandes até por causa da época. Sabe? Tipo, de interpretar as coisas. Por exemplo, o Emerson sempre foi um cara que, era um cara cerebral. O próprio Prost também, lembra? O Prost, muitas vezes, vou chegar em segundo, o Prost construía campeonatos numa era em que os carros quebravam mais. O Emerson era um cara que tinha uma tocada rápida, mas tinha uma tocada mais conservadora. E tinha os vaca brava que quebravam o carro rapidinho. Então acho que cada um também conseguiu gerenciar melhor a sua própria era e se colocou nesse patamar dos grandes. Se você quer saber, eu acho que, óbvio, tinha diferença de velocidade, tinha, mas vamos supor, se você pegar o Emerson como exemplo, eu nem acho que ele era o piloto mais rápido da época dele, mas sim, talvez um dos mais inteligentes lá da época dele. Então cada um tinha a sua característica, e acho que a palavra mais importante que você falou, cada um sabia interpretar o momento que a Fórmula 1 vivia para adaptar o seu estilo de pilotagem àquele momento. Por isso que eles foram grandes. Mas eu tenho certeza que, de novo, vamos usar meu tio como exemplo.
de repente, se você fizesse uma análise de uma série de pilotos que corriam com ele, quando o Emerson foi 2 vezes campeão do mundo e também lembrando todo mundo, 2 vezes vice, né? Então, em Sim. 4 anos, ele ou ganhou ou terminou em segundo. Então, se você pegar esse período de 4 anos, eu tenho certeza que tinham no mínimo 5, 6 pilotos que tinham a mesma velocidade pura que ele, se você conseguisse mesurar essa situação, que também é muito difícil. Só que daí você vai perguntar para mim onde que ele fazia a diferença. Aqui, na inteligência, que ele tinha uma visão de corrida, ele tinha uma maneira dele acertar o carro, dele se beneficiar da Fórmula 1 que ele estava vivendo naquele momento, e é exatamente aquilo que você comentou, por isso que surgiram os grandes. Isso aí. Muito bacana. Esse papo aqui no Pelas Pistas. Você falou de alguém que anda bem na Hungria. Alguém que anda muito bem na Hungria andou muito mal na Hungria esse fim de semana, que é o Hamilton. Hamilton não se classificou bem. Fez bons treinos livres, que a Ferrari fez treinos livres bons. Foi terceiro e quarto nos treinos livres. Na classificação, o Leclerc foi pole, ele foi 12º. E aí saiu dando declarações, talvez a mais forte da temporada, dizendo que ele se sente um inútil e é melhor a Ferrari pensar em trocar de piloto. Até no centro de imprensa tinha gente que ficou... Será que ele falou, tipo, driver ou driving? Tipo, de trocar alguma coisa do... Não, tipo, driver mesmo. Trocar o piloto. E que ele está preocupado com os bastidores da Ferrari. Ele falou isso depois da corrida. Eu sei o seu ponto de vista sobre declarações de pilotos. Que a gente comentou do Russell no ano passado, na primeira prova do ano. Já joga o carro fora. E o próprio Antonelli também de pressão esse ano. Mas é diferente um 7 vezes campeão mundial dar uma declaração desse nível. Fiquei, acho que, tão surpreso quanto provavelmente boa parte do mundo. Acho que o mundo todo ficou. Talvez alguns não, alguns que são terrivelmente contra Hamilton, não. Sim. Eles, tá, que bom, que ele caia fora da Fórmula 1 o quanto antes. Tem gente que pensa isso. Exatamente, tem gente que pensa isso, mas eu fiquei muito surpreso com essa declaração. Eu não sei se foi no momento, né, que ele tinha acabado de descer do carro, o Leclerc tinha acabado de ser pole, ele não tinha conseguido passar do Q2, mas foi forte. Ele usou palavras muito fortes, principalmente para alguém que já foi 7 vezes campeão do mundo. Daí a gente pode fazer aquela análise que até o próprio Bernie falou algumas semanas atrás, ou sei lá quanto tempo atrás, mas foi recentemente, né? O Hamilton teve muita sorte no período dele, que ele foi várias vezes campeão do mundo, porque ele não tinha a mesma competição intensa que tem hoje em dia. Sim, eu concordo por um lado, porque a supremacia da Mercedes era tão grande, que no fundo você estava correndo contra um piloto. Agora, por outro lado, você precisava bater aquele piloto e você não é 7 vezes campeão do mundo a troco de nada. Então, alguma coisa especial você tem. Seja a estrela, visão de corrida, inteligência, como se colocar... Às vezes, tanto contra o Bottas quanto contra o Nico, às vezes ele não estava numa posição favorável, ele soube entender exatamente qual que era o momento dele para conseguir capitalizar em cima dos pontos. Mas também vou concordar com o Bernie. A competição naquela época... Eu não acho que ela era tão intensa que nem hoje em dia. A Fórmula 1 hoje em dia, ela tá bem, bem apertada. Hoje em dia ela tá bem, bem apertada, mas essa análise do Bernie, então ela tem que valer também para a era Schumacher. Também. Só que aí tem um outro ponto que eu também jogo, eu fiquei pensando uma vez sobre isso. Será que esses caras não eram, e aí eu vou colocar os dois, tá? O Schumacher e o Hamilton. Não eram tão bons que eles não deixaram essa geração e essa competição despontar? Porque pega o grid do Schumacher, tinha muita gente boa. A única... E o grid também do Hamilton também tinha gente boa correndo. O único comentário que eu faço a respeito do Schumacher, o Schumacher foi pro Ferrari em 95, tá? Ele foi ganhar o primeiro título dele em 2000. Então, ele teve que construir uma Ferrari que estava
praticamente nas trevas. Ou seja, Sim. estava passando por uma situação. Podia ter sido campeão em 97. Ok, Tava ali no É. bolo, mas acabou não sendo por um Uhum. motivo ou outro. E mesmo quando ele perdeu o campeonato, ele soube segurar a onda internamente dentro da Ferrari, ele soube motivar todo Uhum. mundo para continuar trabalhando, entregando um carro meio que fora do comum. E vamos ser sinceros, isso a gente pode falar de qualquer campeão do mundo. Você não é campeão do mundo só porque você guia. Uhum. Você precisa ter a melhor estrutura por Sim. trás de você. Você precisa ter um carro muito competitivo também por trás de você. É óbvio que às vezes a gente vê uma final de campeonato onde tem 2 pilotos de 2 equipes diferentes disputando, daí você pode alegar, não, a McLaren tem um pouquinho mais de motor, mas a Ferrari faz mais curva, como a gente já viu, a gente já tá careca de ver. Mas o carro tem que ser competitivo, porque ninguém faz milagre. Uhum. Isso daí é um fato. E ainda sobre a Ferrari, o Leclerc deu uma desabafada no rádio. Esse você viu? Tipo assim, Você ouviu, né? eu vi, eu li, eu que sou meio, já discuti que eu não gosto às vezes de tanto rádio na transmissão, mas o cara falou ali, parecia o Faroeste Caboclo, né? Que ele falou e saiu falando. Queria te perguntar, se você já passou por uma situação parecida com essa, tipo, de, sabe, ter alguma... Lembrando que o que eu li também sobre isso, a Ferrari colocou uma pressão maior de pneu, uma calibragem do pneu no segundo pit, porque eles estavam com medo de tomar uma punição daquela prancha do assoalho, Lá do Plank. lá do plank, do carro, que eles podiam ser desclassificados. Então mudaram um pouco isso daí. Mas, se você já passou por uma situação dessa, assim, tipo, de você ver que, sei lá, mexeram alguma coisa no carro e o carro tipo, foi pra trás, ou foi contra algo que você queria, e até que ponto um piloto consegue, tipo, às vezes, discutir com a equipe, não, puta, eu quero isso, não, mas até que ponto vocês conseguem, porque tem uma corrida atorando, né? Tá todo mundo parado na mesa e... Eu acho que isso vai muito do seu entrosamento com o teu engenheiro. No fundo, o teu engenheiro é praticamente, guardada as proporções, é que nem a sua mulher. Você precisa se dar extremamente bem com ele o tempo todo. Então, vão ter dias que você vai para a pista que você vai passar por dificuldades. E vão ter outros dias que é óbvio que vão ser dias de sucesso, vão ser bem mais suaves. Então você tem que entender, você tem que saber ler muito bem, não a corrida, e sim o final de semana inteiro. Uhum. Os treinos, a classificação, o que você mexe no carro para a corrida. E eu acho que se você se dá bem, muito bem com o seu engenheiro, esses problemas, eles eventualmente podem existir, porém eles serão minimizados. Agora, o que eu já tive de problema, aproveitando a sua pergunta que você tinha feito para mim, foi na Austrália, em 2002, que chovia cântaros. Eles resolveram largar a corrida, só que largaram atrás do safety car e realmente não tinha condição. E não tinha. E eu não parava de gritar no rádio, gritar, xingar. E eu falei, vocês estão querendo matar a gente, porque, enfim, tinha que fazer a corrida, né? Porque a Indy tinha ido até a Austrália, o show estava inteiro montado e realmente não tinha condição nenhuma de correr. Ao ponto que não era o meu engenheiro que conversava comigo no rádio, a gente operava de uma maneira um pouco diferente. Quando o carro estava na pista andando, era o meu estrategista que conversava comigo. E daí ele passou um rádio para mim uma hora e ele falou, quase que, Christian, cala a boca, que não vai adiantar mais nada você ficar reclamando, xingando todo mundo aqui, porque a gente está nas mãos dos dirigentes. Se eles quiserem parar a corrida, ótimo. Se eles não quiserem parar a corrida vai ter que continuar. E se você não chegou a esse ponto, se você não se sentir confortável dentro do carro, pare o carro no box. Não tem problema nenhum. Então, acabou quase invertendo. Eu acabei tomando uma bronca dele, porque acho que eu fui tão incisivo, tão vocal, né? Tão... Vocal, que ele inverteu o jogo. Ele falou, se você não tá feliz,
para o carro. Ou se você não tá confortável, para o carro agora, nesse minuto. Agora, fora isso, eu sempre leio que se o entrosamento seu com o engenheiro for bom, eu não vejo porque deve ter problemas do gênero. Eu acho que o que aconteceu lá foi uma combinação. Claramente, o Leclerc perdeu a possibilidade de poder brigar por um pódio por uma situação onde, de repente, ele e o engenheiro, ou ele e a equipe dele, eles não enxergaram exatamente a mesma moeda, né? Um estava enxergando X, outro estava enxergando Y, e daí eu acho que ele quis ser um pouco mais agressivo no rádio para meio que, sabendo que todo mundo escuta o rádio, né? Para meio que provar um ponto, né? Falar, ó, eu terminei em quarto, não por falta de capacidade minha, e sim por uma besteira da Ferrari. O pessoal fala, né, que dinheiro não traz felicidade, nunca viu ninguém triste numa Ferrari. Estamos vendo 2 pessoas tristes nas Ferraris. E você já viu muita gente triste em Ferrari também Já vi bastante. Ferrari é aquele sonho de qualquer piloto, e tem alguns que conseguem concretizar esse sonho, consegue materializar esse sonho positivamente. Eu acho que o exemplo mais claro disso é o Schumacher, o melhor exemplo dele. Afinal de contas, de todos os pilotos da Ferrari, ele foi quem levantou mais títulos para a Ferrari. E certo? Tenho quase certeza disso. O Schumacher, o sim, Schumacher, sim. sim. Então, foram 5 títulos, ele foi quem levantou mais títulos para a Ferrari. Então, eu diria que o casamento Schumacher e Ferrari, se não foi perfeito, foi quase que perfeito. Agora, do mesmo jeito que teve o casamento perfeito com o Schumacher, quantos tiveram o divórcio também lá dentro da Ferrari por inúmeras razões. Uma delas pelo peso do nome Ferrari, né? Que a gente já também comentou sobre isso aqui no Pelas Pistas. Só de campeões mundiais que foram para a Ferrari e não foram campeões, pegando, o máximo que chegaram, não às vezes no momento da carreira, mas no final da carreira. Foram 18 títulos mundiais que passaram pela Ferrari em anos relativamente recentes e não foram campeões. Prost com 4 títulos, Vettel com 4 títulos, Alonso com 2, o Hamilton com 7, que a gente não sabe, pode ser que ainda venha a ser campeão, e o Mansell, que não era campeão, mas terminou a carreira com um título. 18 títulos mundiais e não conseguiram fazer a... E pensar que o Irvine quase foi campeão mundial em 99 com a Ferrari. Seguindo aqui no programa, falar do que a torcida brasileira mais quer ouvir que a gente fala aqui. Gabriel Bortoleto. O bom do Gabriel Bortoleto, que é um piloto novo... Você vai voltar ao assunto Ferrari? Não, eu ia só... Essa tua colocação, pensar que o Irvine quase foi campeão do mundo de Ferrari. Até aí a gente pode fazer uma analogia. Até aí o Damon Hill foi campeão do mundo de Williams. Sim, mas aí é uma discussão filosófica aqui. Eu acho o Damon Hill muito subestimado. Eu não acho o Damon Hill... Você pergunta, nossa, ele é campeão mundial. Acho que ninguém é campeão mundial à toa. Eu acho que ele foi muito dedicado. Eu acho que ele foi muito mais dedicado que o Irvine. O Irvine era aquele jeitão dele. Eu acho que ele, provavelmente, de todos os pilotos que passaram pela Ferrari, ele foi quem conseguiu capitalizar mais financeiramente a onda Ferrari dele. Eu diria que não só no contrato Ferrari, mas também o pós-Ferrari, durante Ferrari, tudo que ele fez comercialmente. Ele foi disparado o melhor piloto financeiramente dentro da Ferrari, daqueles que não tiveram sucesso. É óbvio que você não pode comparar ele com um Schumacher, por exemplo, que a quantidade de sucesso que o Michael teve comparado com ele foi um absurdo. Agora, o Damon era bem mais, eu diria que esforçado do que o Irvine. E eu acho que por causa desse esforço, não acho que ele era um cara, ou pelo menos nunca me chamou a atenção como talento, mas
eu acho que o esforço dele acabou sendo recompensado pelo título mundial que ele ganhou. Se você fosse um dono de equipe, você teria contratado qual dos dois? Irvine ou Hill? Provavelmente nenhum dos dois. Não sou pachequista, aqui nossa, o Brasil, não sei o quê, mas, por exemplo, eu acho que se fosse o Rubinho no lugar do Irvine em 99, o Rubinho era campeão do mundo. Pode ser. De repente o Rubinho ia saber capitalizar melhor todas as situações, conhecendo o histórico dele com o Irvine lá na Jordan. Eu acho que a média foi melhor. Eu nem lembro como é que foi a média, mas o Irvine teve uns momentos lá dentro da Ele era muito Jordan rápido. que ele era muito rápido. Ele era muito muito rápido. bom, muito rápido. E ele esquentou a bunda do Rubinho. Isso você pode ter certeza. Sim. Mas pode ser. É que não é só. De novo, é muito fácil a gente fazer agora essas análises. Engenheiro de obra pronta. Do pó, exatamente. Engenheiro de obra pronta. Mas eu acho que no momento a gente ia ter que ver como é que cada um ia lidar com a pressão. Tipo, don't crack under pressure. Sim. Porque se não fosse por causa disso, hoje em dia, com todo o trabalho de simulação que tem, todo mundo seria campeão. Porque todo mundo teria o carro perfeito, a situação perfeita. Só que daí a gente tem que lembrar que entra o fator humano. O fator humano é o famoso don't crack under pressure nesse esporte que a gente está comentando, que faz toda a diferença do mundo. Podemos ver, por exemplo, dois ótimos pilotos, Lando e Oscar, porém com características completamente diferentes. E um desses dois vai ter a vantagem no final do ano, ou seja, o lado humano vai pesar mais para um do que para o outro. Então, por isso que não estou querendo ser político, não estou querendo sair pela tangente aqui, mas é muito difícil a gente falar, se o Irvine não tivesse em 99, se o Rubinho tivesse lá em 99, de repente o Rubinho teria sido campeão. Até aí podemos fazer outra analogia, né? A hora que o Salo entrou no lugar do Schumacher, quando o Schumacher teve o acidente dele, eu achei que o Salo fosse fazer muito mais frente pro Irvine do que ele fez. Sim, alguns momentos ele andou bem, tudo, mas ele claramente sempre era meio que o piloto número 2, entendeu? E ele nunca foi o cara lá na Ferrari. O papel dele nem era esse, mas ele poderia, na minha opinião, eu achei que ele ficou devendo um pouquinho no quesito velocidade. Podemos fazer a mesma comparação por exemplo, todo mundo até que esperava uma performance do Badoer quando ele saiu como piloto de teste, porque falavam tão bem dele como piloto de teste, a hora que colocaram ele no carro... Quando o Felipe sofreu acidente. Sumiu. E o próprio Fisichella também, quando assumiu o lugar eu ia falar dele. Também, sumiu. Por quê? Porque será que não mexeu com a cabeça dele? Será que eles não estavam preparados no momento que realmente contava? E daí não é falta de talento, quero deixar bem claro. Não é que você vai falar que o Badoer não guia, você vai falar que de repente o Fisichella não guia, óbvio que guiam. Só que eles não estavam prontos de cabeça no momento que eles tinham que executar. É muito bacana, meio filosófico pelas pistas de hoje aqui, por isso que eu deixo o seu like no vídeo. Vocês gostam também de quando a gente mistura um pouco, saber de vocês, se vocês gostam de quando a gente mistura esses assuntos históricos, também de coisas factuais aqui para contextualizar um pouquinho mais do Pelas Pistas. Bora então falar aqui do final de semana do Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro, melhor fim de semana dele na Fórmula 1. É o ET. É o ET. Agora sim, agora eu sei quem é. Andou com o ET esse fim de semana, hein? Andou. Que fim de semana. Você sabe o que tá me impressionando mais? O quê? Acho que é a classificação. Classificação. Mais do que as corridas. Eu nunca imaginei que nessa primeira metade do ano ele fosse estar na frente do Hulk. Eu classificação nunca imaginei. não. Pra mim isso tá me impressionando mais. E bem na frente. É. Assim, de novo, não é pachequismo, né? O Brasil, estamos vestindo a camisa aqui, não. Mas ele tá, tipo... Não. Foi bem na frente da prova. Isso tá me impressionando mais. Como corrida, o que me impressionou da Hungria? Eu acho que o final de semana inteiro, Sim. ele
tava lá na frente meio que o final de semana todo. Quando ele passou do Q1 pro Q2, do Q2 pro Q3, sempre, nunca é fácil, mas com uma certa tranquilidade e não meio que, nossa, eu fui 11º, daí um carro foi desclassificado, eu entrei no Q3. Foi meio que aconteceu na Bélgica. Que Exatamente. ele caiu, o Hamilton foi desclassificado, ele Isso. subiu e depois foi de novo pro Q3. Exatamente. E daí, eu acho que um melhor momento dele foi a boa largada que ele deu. Pra mim, a melhor dele na Fórmula 1. Exatamente. E daí a outra coisa é aquela briguinha com o campeão do mundo na frente, campeão do mundo atrás, e conseguindo segurar a onda do Max, né? O Max metendo uma pressão em cima dele, ele poderia muito bem ter errado, né? Poderia ter freado um pouquinho mais tarde, escapado um pouquinho, daí é óbvio que o Max, sendo o Max, ele ia se aproveitar a qualquer momento disso daí. Mas não foi o caso. Enfim, guiou que nem a gente grande. E você comentou sobre o fim de semana dele, tem um bastidor. Na sexta-feira, ele foi o último piloto a sair do circuito. E ele e a Sauber ficaram remexendo no carro o tempo todo. Tem até um toque de recolher na Fórmula 1, um horário em que, por questão ali, as equipes têm que sair, os mecânicos têm que sair. E a Sauber quebrou esse toque de recolher. Tipo, eles ficaram além do horário, mexendo no carro, porque eles falaram, não, tem uma coisa errada aqui, não sei o quê. Identificaram ali um negócio no carro, mexeram, e aí tanto que no sábado ele faz um ótimo treino 3, e a classificação nem se fala. Então é um negócio também assim que a gente ouvia falando da equipe, não, o Gabriel trabalha muito, ele, na prova de Silverstone, que o Hülkenberg foi terceiro, ele ficou no rádio do Hülkenberg o tempo todo vendo essas coisas de postura. Isso também é uma coisa que eu acho que é um trabalho que vocês pilotos fazem que muita gente não sabe. O pessoal acha que o cara vai, senta no carro, classifica, corre e vai embora para casa. Não, tem todo um trabalho também ali de trabalhar realmente com os caras e com o engenheiro para fazer o carro melhorar depois. Acho que às vezes o pós-quali acaba quase sendo mais intenso do que o antes da classificação, porque terminou, então por um lado você tá aliviado, principalmente quando você classifica bem, daí por outro lado você já virou a página e você já tá pensando o que eu vou fazer no carro para capitalizar em cima desse meu ótimo posicionamento de largada. Agora, quanto ao ficar tarde, até, sei lá, 10, 11, meia-noite, o horário que seja, um pouco, eu acho que cada um tem que ficar, cada piloto sabe das suas responsabilidades. E se você é um campeão, ou se você é um piloto competente, você sabe do momento que você tem que sair da pista. E não, terminou, e lava as mãos, conversa 15 minutos com os engenheiros, chega para todo mundo, fala, tô feliz, faz isso no carro, a gente se vê amanhã. Você sente, você tem aquele feeling. E é óbvio que a mídia também usa um pouco o fator Cinderela, do mesmo jeito que o Gabriel foi o último a sair da pista. Se o Lando tivesse sido o último a sair da pista e ganhou a corrida no dia seguinte, com certeza teriam usado essa historinha a favor do Lando. Agora, eu não estou de maneira alguma tirando o mérito do Gabriel. Ele saiu da pista não porque ele quis ser o último a sair da pista, e sim porque ele só estava confortável em sair da pista naquele momento. Ele provavelmente não estava nem olhando para o relógio, se era 8, 7, 10 da noite, 6 da tarde, sei lá, o horário que foi. Então, ele estava confortável em sair porque ele estava confortável nas modificações que ou lá no run plan que ele tinha feito com o engenheiro dele pro dia seguinte, daí ele pegou e saiu da pista. Eu sinceramente enxergo mais desse jeito. Outra coisa que me chamou muita atenção, que até o Nelsinho falou no vídeo dele, é a gestão de pneus. Também foi algo interessante que ele fez esse fim de semana. É algo que você percebe uma curva de evolução do começo do ano até essa prova. E pronto. Mas a gente comentou sobre isso no último, eu acho que foi 1 ou 2 episódios atrás, né? Pra mim tá sendo uma fotocópia do Fórmula 2.
Foi a mesma coisa. Lembra as dificuldades que ele Sim. tinha de largar? De largar. Então, tanto que acho que tiveram que levar o carro dele para algum lugar, para ele treinar a largada para algum aeroporto, acho que foi, eu nem lembro. Ele falou no nosso episódio. É, Se exatamente. você voltar ao episódio mais ou menos um ano atrás, ele Então, conta isso. Ele mesmo tinha comentado que eu tava engolindo bola na hora de soltar a embreagem, sei lá. Mas, enfim, de uma maneira geral, tá meio que sendo uma fotocópia da Fórmula 2. E da metade do ano da Fórmula 2 pra frente foi quando ele ascendeu cada vez mais. Uhum. E uma vez que ele chegou lá no topo, ele não desceu mais. Uhum. Que seja assim. Eu falo que eu não sou pachequista, mas agora eu vou fazer uma coisa, um ponto interessante, que eu quero saber a tua opinião. É óbvio que o resultado foi melhor, o do Hülkenberg em Silverstone, que ele foi pódio. Mas me chamou muita atenção esse fim de semana do Gabriel, porque foi classificou em sétimo e terminou em sexto. Foi o melhor resultado da Sauber numa situação, tipo assim, de ritmo o tempo todo, né? Que, por exemplo, na Austrália, que choveu, secou e piriri, pororó, tipo, coisas que, claro, tem o seu mérito de você executar perfeitamente, mas foi, assim, a melhor apresentação da Sauber em ritmo do ano. Não sei se você concorda comigo. Em velocidade pura. Dentro da condição normal. Concordo 100% com você. Tanto que até passou pela minha cabeça. A hora que o Gabriel classificou em sétimo, eu pensei, nossa, se ele tiver um carrinho um pouco fora da curva propositivo e tiver um pouquinho de sorte, eu não vou dizer que ele iria beliscar um pódio, mas de repente ele termina num quarto, quinto, que seria um resultado extraordinário para ele. Mas ele tendo largado em sétimo e andando o tempo todo, tendo feito uma estratégia, vamos dizer, diferenciada do tradicional do resto da corrida, foi muito bem. E uma outra coisa também que eu percebo é que hoje a gente não pode falar que a Sauber é o pior carro do grid. Não, de jeito nenhum. Não, quem falar isso tá falando uma besteira. Hoje não é. Hoje não é. Não, é disparado a Alpine. Concordo. A Alpine. É o pior carro do grid. E olha que coisa doida. Da Espanha pra frente, só 4 equipes pontuaram em todas as provas. Mercedes, Ferrari, McLaren e Sauber. A Espanha pontuou em Da Espanha pra frente. A Sauber pontuou em todas. Da Espanha pra frente pontuou em todas. Então como é que você pode chamar que a Sauber é o pior carro do grid? Então esse negócio de o Gabriel tá guiando o pior carro do grid, isso daí eu concordo no começo do ano. Eu concordo entrando em 25. Sim, que começou. Exatamente. Foi como a Sauber terminou em 24. Era um carro muito difícil. Daí começou desta maneira. Agora, falar que ele guia um carro ruim hoje em dia na Fórmula 1, não. De jeito nenhum. Longe de estar guiando um carro ruim hoje na Fórmula 1. Eu diria que fora as grandes, ele deve ser... vamos tirar ele do escalão B. O escalão B tá misturado ali. Então, o Ele tá escalão brigando B com o eu diria. é por isso que é muito difícil fazer essa análise, mas eu diria segundo, terceiro lá do escalão B. Tirando, as Mercedes, Ferrari, McLaren e o Max, tipo, esse bololô tá... Isso. Porque entra ali as Racing Bulls, entram entra o Williams. Agora, eu acho que a Haas e a Alpine. Tá bom, Thiago, mas eu te faço outra pergunta. Faça. Se o ET tivesse correndo de Racing Bulls, será que ele não estaria melhor agora? Poderia estar. Poderia estar em pontos. Não sei se... Não no Grande Prêmio da Hungria, eu tô falando. Em geral. No geral. Eu acho que ele estaria bem melhor, porque ele teria tido a vantagem do começo da temporada, que foi onde a Sauber estava penando um pouco e ela levou um tempo para conseguir chegar no nível que ela tá hoje em dia. Mas eu acho que é essa crescente dele e o ambiente que ele tá hoje, que é um ambiente em que você não percebe que tem a mesma pressão que existe dentro da Racing Bulls, esse ambiente é bom para ele. Pode ser. Porque a gente sabe, você viveu esse mundo da Fórmula 1. De repente, no ponto de vista de aprendizado, pode ser. Porque você viveu a Fórmula 1, tipo,
Toda declaração tem às vezes, sabe, tem umas entrelinhas ali. Por exemplo, várias da Racing Bulls a gente vê, não sei se ele vai performar bem, o Lawson vai ter que se provar, você vê que tem um... E todas as falas da Sauber são falas positivas. Você não vê uma cobrança, não tem nenhuma vírgula, sabe? Tem que andar assim, mas não tem um mas. E assim, pros dois, pro Hülkenberg também no ano, que tá fazendo um ano maravilhoso o Hülkenberg, e não tem um mas em nenhuma declaração. Então eu acho que esse ambiente tranquilo é melhor você talvez ter lá do que hoje estar nesse ambiente do que num... Acho que eles estão trabalhando muito bem juntos, muito bem. O Hulk terminou o quê? 5 corridas nos pontos, se eu não me engano, e agora o Gabriel terminou 2. Só que, de novo, eu vou bater na mesma tecla que eu tinha... Não, são 3, são 2 seguidas. Que o Gabriel... São 3 nos pontos, Austrália, isso. Áustria, Bélgica e agora. Isso. Mas eu vou bater na mesma tecla lá do começo do programa. O Gabriel, ele tá me impressionando mais na classificação do que na corrida. Sim, a corrida também é importante. Por exemplo, e não é porque o Hulk terminou em terceiro em Silverstone. Lógico, foi legal pra ele, todo mundo tava torcendo pra ele. Tava todo mundo torcendo, porque imagina, o cara tem 250 grandes prêmios, talvez até mais, saiu da Fórmula 1, voltou pra Fórmula 1, daí quando voltou, sentou na Force India na época, né? Não, Force India não. Racing Point. Racing Point, que era aquele carro rosa, né? Imagina. Era a Mercedes outro ano pintada de rosa. Então, Mercedes outro ano pintada de rosa. Na primeira corrida que ele sentou lá, devia estar, sei lá, 3, 4 meses sem guiar, ele classificou na segunda fila lá em Silverstone, que é uma pista difícil pra caramba. Mas o Hulk me impressionou muito na Áustria, porque, óbvio, foi o primeiro ponto do Gabriel, toda a atenção acabou sendo naturalmente voltada pro Gabriel, principalmente aqui no Brasil, porque foi a primeira vez que ele pontuou. Mas o Hulk largou em último naquela corrida. E ele chegou uns 2 segundos atrás do Gabriel. Ele andou muito naquela corrida. E você falou um negócio bacana, que eu concordo com o Alonso também. O Alonso deu uma declaração que se o Gabriel fosse inglês, ele estaria na capa de todos os jornais hoje. Com certeza. Nem no Brasil o Gabriel saiu na capa de vários jornais hoje. Mas isso eu acho que é natural, porque do mesmo jeito que a mídia brasileira, de uma certa maneira, acaba sendo... em alguns aspectos, quando tá indo bem, e às vezes quando tá indo mal, acaba derrubando a situação ou a pessoa. Mas quando tá indo bem, acaba colocando o próprio brasileiro para cima, fazem a mesma coisa lá na Inglaterra. Então, eu também concordo com as palavras do Fernando. Se o Gabriel não fosse brasileiro, se ele fosse inglês, de repente ele estaria na boca do gol para entrar numa equipe grande quase que pro ano que vem. Mas enfim, ele tá vivendo uma situação agora que o que você faz? Se vier uma oportunidade, por exemplo, se vier uma oportunidade para ele sentar na Mercedes, do lado do Russell, no ano que vem, você continua no teu projeto Audi ou você vai para Mercedes? É que é uma situação que é muito um ser, porque é uma situação que não existe. Tá bom, mas ela pode ser uma realidade. Pro ano que vem, não. Por que não? Porque a Mercedes vai fazer 1 mais 1 com os dois. Tá bom, a Mercedes vai fazer 1 mais 1 com os dois, mas... pode fazer 1 mais 1, 1 mais 3, 1 mais 4, pode fazer quantos quiserem, mas eu tô só pintando um outro cenário, entendeu? O Gabriel ainda tem um vínculo com a McLaren. Então, eu ficaria de olho de como vão ser esses próximos 2 anos de McLaren, no sentido de, por enquanto tá todo mundo legal, mas no fim do ano vai ter um campeão mundial e um vice. E aí, pode... Essa harmonia, não sei como que vai ficar pro próximo ano. Isso que o Gabriel tá fazendo agora, de devagarzinho se colocar na situação ET, ele só tá se beneficiando pro futuro. Sim, total. Agora, se o futuro vai ser em 26 ou vai ser em 27, a gente não sabe. Ou de repente em 28. Sim. Mas que ele tá se colocando numa posição extremamente forte pro futuro, sem dúvida nenhuma.
É claro que nós, como torcedores, a gente quer que esse futuro chegue o quanto antes, o mais rápido possível. E eu acho que esse futuro seria ótimo se chegasse no momento perfeito, no momento que ele tivesse preparado psicologicamente, ele tivesse já com experiência, com leitura de corrida de Fórmula 1 perfeita, e tudo isso às vezes leva um pouco de tempo. Porque no momento que ele for para uma equipe grande, é um funil. Ainda maior. Mais estreito. É mais estreito. Ele vai estar na parte lá de baixo do funil. Ele sabe que daí o primeiro sonho era entrar na Fórmula 1. Sim. O segundo sonho era se estabelecer na Fórmula 1. E daí o próximo sonho, é óbvio, que ganhar as corridas, daí ganhar, enfim, primeiro terminar no pódio, daí ganhar tudo, mas o próximo sonho é ser um grande dentro da Fórmula 1. E ele sabe que ele só vai ter uma chance. Se ele não conseguir capitalizar, eu não quero dizer que ele só vai guiar por uma equipe grande, de repente ele vai guiar por 3, 4 equipes grandes, mas se você se queimar na primeira situação, daí você não vai conseguir gerar a segunda oportunidade numa equipe grande. Aí, estamos de olho em tudo que pode acontecer com o nosso ET Gabriel Bortoleto. Aproveitar agora e fazer o Momento Pit Stop de hoje. Momento Pit Stop de hoje, a Fórmula 1 está vivendo seu momento de férias. Quero saber do Christian Fittipaldi, que passou férias na época de Fórmula 1. Christian, o que você não podia fazer nas férias? Me machucar. Simples. Tá, mas basicamente o que você machucar? Mas no verão não tinha restrição nenhuma. Nenhuma. Eu acho que no final... No verão, Brasil, né? Que era o fim do ano aqui. Ah, tá. Você tá Ele falando, tá nas férias de verão você tá falando dessas férias ou você tá falando das férias de Fórmula 1 agora? Porque eles acabaram de entrar na férias... É verão. Verão na Europa. Porque é verão lá na Europa. Qual que era o point do verão na tua época? Que hoje é Ibiza, nem sei se é Ibiza. O Nelsinho que vai saber essas coisas aí. Exatamente. Ele sabe disso. Ele sabe disso bem melhor que a gente. Pro Guarujá nas minhas. Eu acho que era, sei lá, Ibiza, Sardenha... Capri. Ou não? Não sei, eu chutei em algum lugar. Eu acho que só não se machucar. É a única coisa. Mas aí, tipo, mas tinha lá em contrato, coisa, não anda de bicicleta, não anda de moto, não salta de paraquedas, tinha essas coisas ou... Uma boa, você acha que todo mundo respeita? Não. Então, e daí eles só vão tirar o pedaço de papel da gaveta a hora que acontecem as besteiras. Quando acontecem as besteiras, daí vão começar a briga, né? Falar, ó, tá aqui, ó, você se machucou, não é o caso agora, mas esquiando na neve, né? Então... Tá aqui no contrato, você não podia esquiar na neve, mas eu acho que você fazendo todas as atividades com bom senso, sinceramente, pode acontecer, mas ao mesmo tempo você também tem que viver, né? Você vai parar tudo a sua vida inteira pra enfim, ser exclusivamente um piloto de Fórmula 1? Tá, então eu vou te perguntar, o que você gostava de fazer nas férias? Eu sempre gostei de esquiar. Esquiar. E nunca foi um problema pra mim, nunca fui esquiar pensando, nossa, eu posso me machucar, pode acontecer alguma coisa. E sim, todas as vezes que eu ia esquiar, por exemplo, meu pai perguntava pra mim, principalmente antes, tinha vezes que ele nem perguntava, né, porque era melhor ele não saber. Ele sabia que eu ia, só que era melhor ele não saber. Então... as poucas vezes que ele falava, ele, vê lá, hein, não vai fazer besteira. Então era esquiar. Ele dava o recado. Tá. E daí eu acho que era meio que responsabilidade minha saber até que ponto eu podia chegar ou não. Ou seja, quando você está praticando qualquer esporte que tem um certo risco envolvido, é uma coisa você praticar o esporte a 95% e outra coisa você praticar o mesmo esporte a 100%. Tendo dito isso, esses 5%, quando você não está competindo, praticamente não faz diferença nenhuma, você está se divertindo do mesmo jeito, só que o seu risco cai exponencialmente, que nem você cair de um abismo, por exemplo. Então é muito grande essa diferença, desde que você pratique o esporte a 90, 95% da sua capacidade.
Perfeito. Quero saber de vocês o que vocês achavam ou acham que os pilotos fazem nas férias, quais são os melhores points das férias dos pilotos da Fórmula 1. Desculpa, Thiago, eu lembrei, por exemplo, só para finalizar isso daí, eu fui participar de uma etapa do Enduro World Series. Tá. É óbvio que na minha classe, né, lá dos veteranos, né? Isso foi no Colorado, em 2018. Quando eu, ano. então, quando eu ainda estava guiando, e eu podia muito bem ter me machucado, e daí, tanto que eu corri numa das etapas, e no final de semana seguinte eu ia correr de carro. Então, você sabe, eu ia ganhar a corrida? Não ia ganhar essa competição, mas eu fui lá para tentar andar perto do meu limite, mas eu deixava uma margenzinha, porque eu sabia que eu não podia me machucar. Entendi. Interessante. Christian, pedalando por aí. Turma, esse foi o nosso momento Pit Stop de hoje. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil e tá precisando de peça para o seu carro, você tem a comodidade de comprar em uma das lojas, no site ou por WhatsApp. Então você já sabe, peça é na Pit Stop. Peça é na Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pit Stop! De volta depois do nosso momento Pit Stop, aquele momento em que eu peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, é de graça, ajuda a gente. Vocês não sabem como ajuda a gente, a sua inscrição, o seu like no vídeo. Também tem o hype que você pode fazer no celular ali para posicionar melhor ainda mais o Pelas Pistas no YouTube e também nas plataformas de áudio que nós estamos de novo ali batendo entre os 15 e 20 mais ouvidos podcasts de áudio de uma das plataformas lá do Spotify no Brasil, fora das outras. Teve uma que a gente ficou em primeiro lugar, não teve? A Apple. Nós ficamos em primeiro do Brasil de podcasts esportivos. Nada mal. Nada mal. Até que eu tô aprendendo alguma coisa com você. Pode deixar o likezinho ali no vídeo. Falando em aprender, olha só, torcida brasileira tá ficando mal acostumada, Christian. Rafa Câmara, campeão da FIA Fórmula 3. Falta quantas corridas? Falta uma rodada. Achei que faltavam 2 ainda. Não, pra Fórmula 3 falta uma. Tá. Fórmula 2 ainda faltam 4, mas na Fórmula 3, uma de antecedência, campeonato irretocável do Rafa. Principalmente o começo, né? Começo, tudo bem, acho que no meio do campeonato, mais ou menos, não podemos nem falar que foi Deu uma oscilada, né? deu uma oscilada, mas é que chega uma hora você fica mal acostumado, né? Porque ele começou tão bem que Sim. é óbvio que toda a prova você tá esperando ele lá em cima. E de repente se é que a gente pode chamar de oscilada ou essa situação adversa que ele teve no meio do caminho, absolutamente normal, e acabou faturando. Tá me lembrando muito um tal de Gabriel Bortoleto. Então, uma coisa muito doida que você falou do Gabriel Bortoleto, o Gabriel, ainda nós temos mais uma etapa, tá? Então, claro que ele pode somar mais pontos, o Rafa, do que o Gabriel. Mas uma coisa que eu achei diferente dessas trajetórias, o Gabriel ele foi um cara muito mais constante no ano, tipo, sempre pontuando nas duas provas, na sprint e na prova longa. Teve apenas 2 vitórias. O Câmara, o Rafa, 4 vitórias, 5 poles. Então a posição de largada é a segunda melhor da história da Fórmula 3 até agora, perdendo só pro Ghiotto, mas assim, tá perdendo por nada. A posição média de largada na prova principal do Rafa Câmara é 2,8 e a do Ghiotto era 2,7. Então, tipo, praticamente a mesma coisa, e o Ghiotto foi vice-campeão do Ocon na temporada 2015. Só que o Rafa, na prova longa, que é que dá mais pontos, sim, ele destruiu em relação a todo mundo. De 226 pontos possíveis nas provas longas, ele somou 138. Então, tipo, ele ganhou o campeonato pole e prova sprint, e o Gabriel venceu o campeonato ganhando 2 corridas. O Rafa tem 4 vitórias, mas foram trajetórias diferentes com campanhas que acabaram combinando no título no primeiro ano dos dois. Eu acho que é óbvio que ele se colocou numa posição muito forte, é óbvio que a gente vai ver ele correndo de Fórmula 2 na próxima temporada, e faz parte daquilo que a gente comenta toda semana, né? Faz parte do funil. O funil tá ficando cada vez mais fino, e o ano que vem vai ser mais difícil. Idealmente, se ele conseguisse entrar e ganhar, seria
a situação perfeita. Uhum. De novo, uma fotocópia do Gabriel. Sim. Gabriel ganhou a Fórmula 3 no primeiro ano, foi para a Fórmula 2, ganhou a Fórmula 2 no primeiro ano, entrou na Fórmula 1 e tá fazendo o que tá fazendo. Sim. Então, Rafa. não é surpresa nenhuma. Se o Rafa conseguisse colocar na mesma posição e, de novo, também ganhar no primeiro ano, pode ter certeza que a gente vai ver ele na Fórmula 1 em 2027. 2027. Lembrando que o Rafa, ele é da Ferrari Academy. Ele é da Academia Ferrari, então ele já está dentro de um programa de equipes interessante. O que se comenta é que ele está negociando com a Invicta, que foi a equipe do Gabriel, e com a própria Trident, que é a equipe que ele está hoje na Fórmula 3. A Trident na Fórmula 3 hoje é a melhor equipe, venceu os últimos 3 campeonatos. Gabriel, o Fornaroli e agora com o Rafa. Mas na Fórmula 2 não é a mesma, não tem a mesma pegada. Seja lá para quem ele for, ele tem que guiar para a melhor equipe. Uhum. Ou ele tem que guiar para a equipe que vai dar a melhor situação, a melhor oportunidade para ele vencer. Uhum. A não ser que ele tenha um plano de 2 anos, por exemplo. Ele já tem alguma coisa na manga, meio que enrustido, que eu acho muito difícil, né? Mas tá bom, eu vou fazer o primeiro ano nessa situação, de repente até por um problema de budget, algo do gênero, e daí eu vou colocar todas as minhas fichas na segunda temporada. Mas quando você chega nesse ponto de Fórmula 2, você não consegue planejar essas coisas. Você precisa realmente pegar a melhor oportunidade que aparece, porque senão, pois pode acontecer o que aconteceu com o Drugo. O Drugo foi campeão, ele entregou aquilo que ele tinha que entregar, só que ele não foi no primeiro e no segundo ano dele, ele foi no terceiro ano dele. Foi uma pena. O que aconteceu? Ele ficou 2 anos meio que fora, parado, não participou de nenhum campeonato em si. Agora, querendo ou não, já fazem 2 anos e meio, né, que ele não tá guiando nada. Eu temo dizer isso, eu adoraria que eu tivesse errado, mas de repente o bonde, eu acho que da Fórmula 1 já passou para ele. Só para atualizar em relação ao Drugo, tem ainda A chance na Cadillac. Sim. Se a Cadillac optar por um piloto experiente e um jovem. Ele tá na briga com outros 2 nomes. Um é o Jack Crawford, que tá correndo na Fórmula 2, é o vice-líder. O outro é o Vesti, que também foi campeão, acho que foi vice-campeão da Fórmula 2, e corre com ele no IMSA, de Cadillac também. Não, tá na mesma equipe. Tá na mesma equipe, tá na mesma equipe. São os que estão brigando ali desse perfil mais jovem hoje na última lista, pelo menos atualizada. Pô, a Cadillac adora ter uma lista, né? O Rafa tem um cenário em que ele pode fazer algumas etapas, ou talvez uma etapa da Fórmula 2 ainda esse ano. Faltam 4 etapas da Fórmula 2 ainda no ano. Então pode ser que ele dispute alguma corrida esse ano ainda. Eu acho que seria interessante. Eu sinceramente, eu acho que seria interessante porque ele vai ter um meio que head start para a temporada de 26 e já vai começar a conseguir visualizar o que esperar de um carro de Fórmula 2, como é uma corrida de Fórmula 2, e eu acho que, independente do resultado dele, é óbvio que a gente gostaria que fosse um ótimo resultado, mas independente do resultado, a hora que ele descer do carro, ele vai voltar para casa, ele vai ter 3, 4 meses para digerir tudo aquilo que ele aprendeu nessa única corrida que ele participou, ou nessas únicas 2, por exemplo, para ele se preparar melhor para a temporada de 26. Isso aí, então na Fórmula 2, o Rafa não está assinado, mas vai correr na Fórmula 2 ano que vem. O Emo Fittipaldi, filho do Emerson, vai correr na Fórmula 2 ano que vem, são os 2 brasileiros a princípio. Possivelmente na Fórmula 3 ano que vem a gente vai ter o Gabriel Gomes, que é um cara que está se destacando na Fórmula 4, na Europa, na italiana e num campeonato europeu. Então mais um pra gente ficar de olho, Gabriel Gomes, nos próximos anos. E um que vai esse fim de semana pra pista. Então, de repente o Brasil até que não tá mal agora, né? Porque tá com piloto na Fórmula 1, piloto na Fórmula 2, piloto na Fórmula 3. Possivelmente pra Fórmula 3. Exatamente. Possivelmente pra Fórmula 3 e de repente alguém entrando lá embaixo, né? Então, nossa, como as coisas mudam, né? Porque há 2 anos, não, 2, 3 anos 2017 atrás. A gente não tinha nada, não tinha né? nada, praticamente. Nada in the pipeline. Nada em pipeline.
E tem ainda no pipeline, gostei disso, da Indy, Caio Collet, que volta esse fim de semana em Portland, 3 etapas para o fim, 44 pontos atrás do Hauger, comeu a diferença no último fim de semana em Laguna Seca, embalado, Caio Collet também aí brigando pela Indy Next. Sim, o Hauger começou muito bem o ano, disparando, só que agora mudou a situação. Lembra aquilo que eu sempre falo, né? Uma coisa você tá em primeiro com tranquilidade, Sim. a outra coisa você tá em primeiro, sendo que quem tá em P2 tá meio que colado em cima de você e só tem 2 corridas para terminar a temporada. Seria muito legal se o Caio conseguisse levantar esse título, porque daí ele ia se colocar numa posição muito forte para tentar arrumar alguma coisa de Indy na próxima temporada. Ainda sobre Estados Unidos, antes de falar da prova da Fórmula Indy, tivemos o IMSA lá em Road America, Elkhart Lake. Os resultados são difíceis de achar, assim, passou o campeonato aqui. O campeonato Nasser caiu para a 2ª colocação no campeonato. Dobradinha da BMW. Dobradinha na BMW, isso com a dupla, o Dries Vanthoor e Philippe Eng, e o 2º lugar para o Nick Yellow e o... Como que você fala? O Van der Zandt lá? Ringer. Não, o Ringer chegou em terceiro. Chegou em terceiro, o Ringer? Chegou em terceiro de Acura. Então eu li errado aqui. Boa. Mas o campeonato segue lá no INSA. Tivemos brasileiros correndo também. O Serrinha terminou em terceiro. Serrinha terminou em terceiro. Daí eu acho que foi o único pódio brasileiro. Tá. Exatamente. Daí teve o Felipe Fraga de P2, teve o Pietro de P2 e, como você tinha comentado, teve o Nasser que corre de LMDH. Na principal. Ainda falta uma prova em VR, mas essa só corre Não. os Só corre GT aí. Isso. Então, Indianápolis. falta Indianápolis e falta Road Atlanta. No campeonato americano, que é aquele das provas longas, o Nasser é o primeiro colocado no campeonato. Isso. Que tem uma de pontuação diferente. E ainda vamos ter a prova de Indianápolis, que vai entrar para esse campeonato, e vai ter a prova das 12 horas de Petit Le Mans. Esse daí eu adoraria que, na reviravolta da Penske, o Nasser, se ele tivesse uma oportunidade para ir de Indy. Eu também queria. Mas acho que ficou difícil. Vamos ver. Você sabe alguma coisa? Você encontrou alguém no banheiro esses dias? Não. Ninguém? Essa história vai ficar para sempre. Ficar para sempre. O Christian, se você encontrar o Christian no banheiro, podia falar que vem coisa boa na tua vida, mas o cara foi me mandar embora. Então nem sempre vem coisa boa na vida. Espero não cruzar você no banheiro mais, Christian. Mas vamos nos cruzar na cabine da ESPN nesse fim de semana. Esse fim de semana tem a penúltima prova. Antepenúltima. Faltam 3. Agora é 3 seguidas, exatamente. 3 seguidas e o Palou basicamente chegando na frente do Pato, é campeão. Tá aquelas situações que ele só precisa marcar um ponto e daí ele é campeão? Não tá, mas tá uma situação favorável para ele, tá uma situação, mas não quer dizer que ele tá indo para a próxima corrida agora, eu vou ganhar e fim de papo. Não, de repente, se o Pato andar como ele andou as últimas 2, né? Foram 2, né? Que ele ganhou as últimas 2 ou 3? Não, ele ganhou 2 ganhou 2 em 4. Não, 2 em 4? Porque tivemos Laguna Seca que aí o Palou ganhou. Exatamente. Então, não sei, de repente a gente vai ver uma reação gigantesca agora do Pato, Tony, sei lá. Você nunca sabe, né? Do mesmo jeito que o Palou dominou o começo do ano, por que o Pato não pode dominar esse final de ano? Mas você acha que, na tua visão, você ainda acha que tem uma chance do campeonato não acabar domingo? Eu acho que sim. É muito provável que vai terminar domingo, mas não tá assim tão fácil para terminar domingo. Não é que o Palou precisa... Nossa, eu diria terminar domingo 60% de chance, 70% no máximo, mas não é 95%. Já favas contadas. Não. Eu acho que vai ser uma boa prova no domingo. Portland, 16 horas nos canais ESPN também. Ele já ganhou o título uma vez ano passado. Portland, né? Então, ano passado. De repente, ele vai... Não sei se isso vai ajudar ele. Eu sempre gostei de Portland. É uma pistinha flat, que nem uma panqueca. Um monte de gente fala que é meio sem graça a pista, mas
não sei, uma daquelas coisas que você simpatiza com ela. Eu sempre simpatizei com Portland. E tem os pontos lá de ultrapassagem bem interessantes. No final da reta, na curva 1. E sempre sai confusão. Sempre sai. E daí, a hora que você entra na reta oposta, eles abriram a última curva antes de entrar na reta oposta. Eles meio que duplicaram a largura da pista justamente para te dar um ponto... um ponto para você passar outros carros com mais facilidade na hora da freada. Então, de repente, a gente pode ver alguma coisa interessante acontecendo por lá. Estaremos de olho nessa prova da Indy. Eu sei que 16 Que horas. que é? 16 horas. Tá. 16 horas. 4 da tarde. As outras duas são às 3 da tarde. Milwaukee e Nashville. Nos outros 2 finais de semana. Mas, de olho no Palou, pode ser tetracampeão da Fórmula Indy. Atualização do bolão. Christian Fittipaldi é o novo líder do bolão. Parabéns, Christian. 103 pontos. Nelson Ângelo Piquet tem 100 pontos. Thiago Alves encostando. 88. Se o Leclerc chega no pódio. Ah, Leclerc. Torcedores da Ferrari, Leclerc e eu ficamos pistolas com essa queda de performance. Qual que é a próxima? Monza? Monza. É Monza, né? Não, Zandvoort. É Zandvoort antes? Então é Zandvoort e daí Monza. Monza é na Tá. Fórmula 2 e na Fórmula 3. Monza a gente vai ter que colocar uma Ferrari lá no pódio, né? A gente não. Vai, fale pra Eu você. tenho certeza que você vai colocar. Não sei, Certeza. não sei. Eu não sei. Um briga contra o outro fala que é inútil, tem que trocar piloto. A única corrida não. a única corrida que o Max perdeu em Monza foi pro Lando ano passado. Não, o Leclerc ganhou ano passado em Monza. Em Zandvoort. Não, em Zandvoort. Zandvoort foi o Lando. Falei errado. Lando, isso. Então, foi a única, né? Foi. Porque todas as outras Ele ganhou. o Max sempre dominou. Sim. Né? E diga-se de passagem, o Lando mandou muito ano passado lá. Andou muito bem, porque ele estava atrás do Max. Foi a primeira corrida que ele realmente, eu acho que enfrentou o Max mesmo, porque até aquele momento o Max estava sempre intimidando Sim. ele, tentando jogar o carro em cima, tudo lá em Zandvoort, ele andou. Max, que até o Nelsinho brincou, não precisa falar da Red Bull esse fim de semana, mas Max que anunciou que fica na Red Bull pro ano que vem. Exatamente. Ano que vem. Não tô nem um pouco surpreso. Agora, a cláusula de desempenho, pelo que a imprensa europeia fala, para 27, para seguir para 27 sem ter é ser campeão. Ou seja, se o Max não for campeão em 26... Tá, mas como é que você sabe se ele é campeão antes do final do ano? Eu não acho que ele vai esperar até dezembro para começar a ver para onde que ele vai... Entendeu ou não? Sim. Imagina se o campeonato se arrasta até a última etapa, que vai ser começo de dezembro, final de novembro. Ele vai começar a negociar com qualquer outra equipe grande final de novembro? Acho que ele já começou a negociar. Não, tudo bem. Mas, tá bom, mas os outros também não podem esperar o Max. Porque Justo, concordo. Porque senão Concordo. eles vão perder Sim. outras oportunidades Sim. que vão estar no meio. Então, não é só o Max. É também, vamos supor, que ele esteja indo para Mercedes, tá? O Toto não vai poder esperar uma decisão do Max Em dezembro para falar se ele vai, de repente, o Russell vai assinar, mas vamos supor, se ele tiver outro piloto do nível do Russell andando lá do lado, ou com a oportunidade de pegar um Leclerc da vida, ele não vai poder esperar até dezembro. Sim, mas, por exemplo, se ele estiver até dezembro disputando um título mundial, significa que a Red Bull tem um ótimo carro e ele pode ficar para 27 tranquilamente. Também acho, tranquilamente. Então, assim, é aquela coisa, beleza, no meio do ano, tá vendo? Pô, tô em sexto, o carro não tá andando nada, e a minha cláusula de performance é ser campeão. Em julho eu sei que eu não vou ser campeão. Ok, daí ele vai jogar a toalha. Aí joga a toalha. Sim. Agora, Mas, realmente, por o cara exemplo, chega no fim do ano, tá ali brigando pelo título, significa que o trabalho foi bem feito. Então daí você quer dizer que provavelmente ele não vai nem começar a negociar com outra equipe. Pode eu ser. posso cumprir meu contrato até 28. Exatamente, pode ser, porque daí ele vai estar na boca do gol e daí dane-se as outras oportunidades, que diga-se de passagem, eu acho que ele vai estar sendo muito bem pago, né, lá na Red Bull, então Sim. não vai ser um problema financeiro. Bom, ou seja, doce problemas, né? Esse é um problema que eu gostaria muito de ter.
Christian, valeu, hein? Muito obrigado. E semana que vem tem um programa legal, hein? Semana que vem... Você vai dar o spoiler agora? Não. Tô falando não ali do Não? outro lado da câmera. Tá bom. Que membros do canal vão ter spoilers, então se você quer saber, você vire membro do nosso canal aqui. Que os membros têm um programa quase à Não parte. pode dar nenhum, nada. Zero. 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 Não posso nem falar que é um convidado grande, legal, não posso. Isso eu posso. Então, um convidado grande. Bom, é Dia dos Pais, né? É um Tá. convidado pai e filho, né? Tá. Uma dupla. Tá. É isso? Pode Ok. falar mais alguma coisa? Mas nada. Tá bom, Tá bom, tá bom, tá tá bom, bom. então Só tô chega, obedecendo tá bom. ordens aqui. Mas é grande, tá? Ganhou coisa aí. Ganhou? Ganhou. Ganhou? Ganhou. Bastante. Será? Não, total. Quantos anos ele tem? Pô, não sei. Não. Eu também não sei. Eu não sei. Não, eu Essa sei. eu não sei. Não, essa eu sei muito bem. Ih, ó, tá vendo? Já tô quieto agora. Vazou. Até semana que vem. Não, então, como senão vazou? Você que tá falando que Não. vazou. Não vazou nada. Tá Vai bom. até semana que vem, Tá bom, pessoal. mas antes que a gente se complique, like no vídeo, semana que vem tem um baita programa pra você. E a gente volta a qualquer momento, então ative as notificações do canal. Valeu!